Hoje eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aqui. Então, o apóstolo Paulo, até esse momento, ele estava falando sobre a justificação que vem pela fé somente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, até aqui, ele estava ensinando como o homem ele é perdoado por Deus. Como o homem ele se torna justo diante de Deus. E até aqui, então, o apóstolo Paulo ele mostrou que o homem ele não pode fazer nada para ser justo. E ele mostra isso na vida de Abraão, e ele mostra isso na vida de Davi. Ele mostra então que a única forma do homem ser justo diante de Deus é pela fé em Cristo Jesus. É quando ele crê então em Cristo, e a justiça de Cristo é dada a essa pessoa pela fé, e ela é fruto da graça de Deus. Então, até esse momento, o apóstolo Paulo ele mostrou como nós podemos chegar diante de Deus sem sermos condenados. E ele mostra então que Jesus, que se apresenta diante de Deus por nós, oferecendo o seu próprio sacrifício para que Deus não derrame a sua ira sobre nós. E agora no capítulo 5, ele vai falar dos frutos dessa justificação. Ele vai falar das coisas que acompanham a justificação pela fé somente. Então, a partir do capítulo 5, nós vemos que a vida cristã, ela não se limita apenas à justificação, mas que existem coisas que acompanham essa dádiva da salvação. E ele fala isso mostrando então, no verso 1 do capítulo 5, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé. Então ele mostra a partir do momento que nós somos justificados pela fé, a partir do momento que a justiça de Jesus Cristo é derramada sobre nós, é imputada a nós, ele vai mostrar que coisas acontecem. A forma como nós nos relacionamos com Deus não é mais a mesma. A forma como Deus nos encara não é mais a mesma. Ele vai mostrar que a primeira coisa que acompanha a justificação é a paz. Ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é a paz? A paz é aquela tranquilidade. Paz é aquele sentimento de serenidade, aquele sentimento de quando nós estávamos lutando, quando nós estávamos correndo, quando nós estávamos com medo, quando nós estávamos aflitos, e nós encontramos um lugar de refúgio que nós sabemos que agora aquele perigo que nos cercava não nos cerca mais. E diferente do que o mundo ensina hoje, o perigo que cerca a humanidade, o
perigo que cerca todo ser humano que nasce nesse mundo não é o diabo. O perigo que cerca todo ser humano que nasce nesse mundo é Deus. Porque todo ser humano que nasce neste mundo nasce com a semente do pecado e nasce inimigo de Deus. Então o apóstolo Paulo, até esse momento, ele mostrou que a ira que estava sobre o ser humano não era a ira de Satanás. A ira que estava sobre cada pessoa que habita esse mundo não era a ira de nenhum demônio, de nenhuma potestade, nada disso. A ira que estava sobre nós era a ira do Deus Justíssimo. E é por isso que ele mostra que então, a partir do momento em que Jesus morre naquela cruz, que o sangue de Jesus é vertido naquela cruz, nós temos paz com Deus. E não é porque Deus se rende. E se nós temos paz agora com Deus, é porque antes nós não tínhamos paz, antes nós estávamos em guerra com Deus. Cada pessoa que nós conhecemos, cada pessoa que habita esse planeta que não crê em Jesus, está em guerra contra Deus. Só que o Evangelho que tem sido pregado por aí, é como se a guerra ela fosse apenas de um lado. É como se apenas nós militássemos contra Deus, quando não é. Deus detesta o pecado. E Deus abomina quando os homens corrompidos pelo pecado desafiam sua lei. Quando esses homens eles se levantam com altivez contra o Senhor. Quando os homens zombam da face de Deus, e eles acham que esse evangelho que é pregado por aí trata Deus como se Deus não estivesse irado conosco. Como se Deus não se indignasse. Como se Deus visse o nosso pecado e não sentisse absolutamente nada. E é por isso que uma das coisas que é extremamente salientada pelo Evangelho é anunciar aos descrentes que Deus, até esse momento, ele foi longânimo. Até esse momento, Deus foi tolerante. E aqui o apóstolo Paulo, então, disse que existe uma forma de nós termos paz com esse Deus. Esse Deus em que nós mesmos abrimos guerra contra Ele, e uma guerra cuja cuja derrota é certa. Mas o apóstolo mostra que Jesus venceu essa guerra. E a paz que Deus nos oferece não é como se Deus se rendesse ao nosso pecado. E agora Deus humildemente vem suplicando paz conosco. Como se nós fôssemos vitoriosos. A paz que Deus nos oferece é uma paz de misericórdia. É a paz daquele que já nos venceu e por misericórdia Ele nos oferece paz. E essa vitória ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. E essa paz, então, ela é dada a todos aqueles que creem no Filho de Deus, e quando são justificados pelo Filho de Deus, eles agora não temem mais a Deus, no sentido de que serão condenados por Deus. Agora, quando eles chegam e quando eles encaram esse Deus justíssimo, eles sabem que esse Deus está em paz com eles. Porque o preço dessa paz, ele foi pago. Como nós vimos no capítulo anterior, o preço dessa redenção. O resgate por essa paz, o preço que deveria ser pago para que houvesse paz, ele foi
pago. Então o Evangelho, quando ele é anunciado, ele prega o fim dessa guerra. O Evangelho, quando nós pregamos aos incrédulos, ele diz que essa guerra de Deus contra nós, que nós iniciamos, ela chegou ao fim em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo não há mais conflito, em Jesus Cristo não há mais guerra, em Jesus Cristo não há mais batalha a ser travada. Porque quando nós que fomos vencidos por Ele, Ele oferece para que nós nos sujeitemos a Ele, que nós nos rendamos a Ele. E quando nós nos rendemos a Ele, Ele não é como aqueles homens cruéis que existiam na antiguidade, quando existiam dois exércitos em guerra e um exército às vezes se rendia. Aquele homem era cruel, aqueles generais eram cruéis e eles chegavam, mesmo com os rendidos, chegavam massacrando, chegavam matando todos eles por pura vingança. Jesus promete que aqueles que se rendem a Ele, aqueles que se chegam a Ele com humildade, Ele faz paz. Ele dá o seu braço de misericórdia e estabelece paz com essas pessoas. E é por isso que essa paz ela só é possível através de Jesus, que é o que o apóstolo diz no verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há possibilidade de paz com Deus através de nenhuma outra forma. Isso é possível através de Jesus, porque era necessário um mediador entre Deus e esse exército de homens e mulheres que éramos nós em rebelião contra Ele. Era necessário que alguém fizesse essa mediação, que fizesse esse meio de campo. E essa única pessoa que pode fazer esse meio de campo é o Deus homem Jesus Cristo, que assumiu a natureza do pecador para redimir essa natureza e possibilitar que esse pecador fosse justificado, perdoado e sarado das suas enfermidades. E é por isso, então, que nenhuma outra crença e nenhum evangelho que não pregue Jesus como centro desse evangelho pode estabelecer a paz com Deus. Porque nenhum homem, nenhuma mulher que não confia em Jesus Cristo, que não está unido a Jesus Cristo, que não faz parte do corpo de Jesus Cristo, pode ter paz com Deus. E essa paz que Jesus Cristo nos oferece, essa paz não é a paz que nós estamos acostumados a ter. A paz que nós estamos acostumados a ter, ela é momentânea. Ela é passageira. Quantas vezes a gente já discutiu entre nós, aí a gente faz uma promessa, né? Não vamos mais brigar, não vamos mais discutir. Aí passa um tempo depois, o que acontece? Essa paz parece que por um tempo ela acaba de novo. Essa paz parece que ela se perde. Se a gente tiver as nações articulando as suas relações, as nações que estão em paz, a gente avança, ou a gente recua, às vezes 30 anos atrás, elas estavam em guerra. E elas já tinham feito paz e já tinham feito guerra antes disso. Então, a paz que esse mundo nos dá, ela não é uma paz confiável. A paz que nós temos exemplo nesse mundo não é uma paz estável. Não é uma paz permanente. Não é uma paz perpétua. E essa não é a paz que Deus dá.
A confiança e a esperança que nós temos, que é o que o apóstolo vai falar logo em seguida, ela está alicerçada nessa paz que Deus faz conosco, e essa paz ela é perpétua. E como a gente não está acostumado com uma paz perpétua, às vezes nós pensamos que por um momento da nossa vida que a gente procede de forma errada, por um momento da nossa vida que a gente age contra a vontade de Deus, a gente acha que por causa disso Deus já está novamente irado conosco e Deus já é novamente o nosso inimigo, e isso é mentira. É claro que Deus ele não se agrada quando a gente anda pecando. É claro que Deus ele não tem prazer quando nós desobedecemos os seus mandamentos. Deus se entristece conosco. E Deus desaprova esses nossos atos e Deus nos corrige. Mas agora a correção que Deus faz a partir do momento em que nós somos justificados pela fé, não é mais de um inimigo em relação ao outro, mas agora a correção que Deus faz é uma correção paternal. É uma correção de um pai que disciplina o seu filho. Então, uma vez estabelecida a paz entre nós e o nosso Deus, essa paz jamais pode ser quebrada. Porque quem garante essa paz é Jesus Cristo, e Jesus Cristo não muda, e Jesus Cristo não pode falhar. E é por isso que a certeza da nossa salvação, ela não repousa em nós. E é por isso que a manutenção da paz com Deus, ela não repousa na forma como nós procedemos. Porque se a certeza da paz com Deus dependesse de nós e dependesse da nossa vontade, ela não duraria um dia sequer. E é por isso que a garantia da nossa salvação e a esperança e a convicção e a alegria que nós temos em Deus, de que nossos pecados foram perdoados e de que nossa alma será salva no último dia, ela não repousa na nossa força, mas ela repousa em Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que nós confiamos. É nele que nós nos alegramos da nossa salvação. É nele que está a nossa confiança e a nossa esperança, porque se ele nos reconciliou, porque se ele nos perdoou, e se ele estabeleceu a paz, e se ele nos garantiu que ele fez essa obra, ele não muda. Então a paz que nós temos com Deus, ela é efetuada por Jesus e ela é garantida por Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos em paz com Deus. Nós não estamos mais aflitos, nós não estamos mais com medo de Deus. Todo homem e toda mulher que não teme ao Senhor Jesus, ele tem razão de temer a Deus. A relação de temer, quando eu digo temer, é de ter medo. É de ter pavor de Deus. Porque eles ainda estão em guerra. Porque quando eles olham para Deus, eles ainda veem um inimigo. Por causa dos seus pecados. Nós não temos mais essa preocupação. Porque quando nós olhamos para Deus, agora nós vemos um amigo. Nós vemos o nosso Salvador. E ele continua dizendo no verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A segunda coisa que a justificação nos proporciona é acesso a Deus. Esse acesso tinha sido barrado pelo próprio Deus. Esse Deus que estava em guerra conosco porque nós nos rebelamos contra Ele, Ele também nos baniu da sua presença.
E a prova disso já é encontrada no Jardim do Éden, quando Deus expulsa Adão e Eva e coloca um anjo com uma espada flamejante guardando a entrada do lugar. Eles não tinham mais acesso à presença de Deus. E outra coisa mentirosa que tem sido divulgada no nosso meio é de que todos nós temos livre acesso à presença de Deus, independente da forma que nós cremos e independente do Senhor que nós servimos. Deus está aberto a todos, isso é mentira. Deus não está aberto a todos e Deus não recebe todos na sua presença. E essa mentira que tem sido ensinada pelas igrejas, o que ela acaba por fazer é obscurecer o dom e o presente que Deus tem dado à sua igreja. A igreja de Jesus Cristo, essa tem acesso a Deus. A igreja de Jesus Cristo, somente essa tem acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ninguém mais tem. Ninguém mais pode se chegar à presença de Deus sem ser fulminado por Deus, sem ser destruído por Deus. E no Antigo Testamento, essa dádiva da presença de Deus, ela tinha sido dada a Israel, mas ainda de uma forma limitada, de uma forma figurada. Deus já tinha demonstrado que Ele estava no meio do seu povo, quando sempre a tenda da congregação ela era feita e ela era montada onde o povo de Israel estava, mostrando que Deus habitava no meio do seu povo. Mas ainda, e o autor de Hebreus entende isso e ele mostra isso, que o véu do santuário mostrava que o acesso a Deus não era dado a todo o povo. E o autor de Hebreus, quando ele fala disso, ele diz: o Espírito Santo mostrando que o caminho ainda estava encoberto. E se você lembra no Antigo Testamento como funcionava, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele podia entrar naquele local, depois de fazer uma série de lavagens cerimoniais para cobrir os seus pecados, ele tinha acesso à presença de Deus que estava no Santíssimo Lugar. Mas agora, após a morte de Jesus Cristo na cruz, o que é descrito nos Evangelhos é que aquele véu que fazia a separação entre nós e o nosso Deus, ele foi rasgado. E o autor de Hebreus, falando dessa mesma verdade, ele diz: agora, pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso à presença de Deus. E essa presença de Deus também é garantida por Jesus Cristo, o nosso fiel sumo sacerdote, que já está naquele lugar e nos recebe na presença de Deus como membros do seu povo. Então temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora nós temos confiança, e nós podemos ter confiança ao nos achegarmos a Deus, porque Jesus nos chama a esse lugar. Toda a confiança que a gente tem nas coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus, toda a confiança que nós temos nas promessas de Deus e nas realidades que Deus nos revela, toda essa confiança sempre está fundamentada em Jesus Cristo. E é por isso que Ele é o fundamento da nossa fé. Todos os dons que Deus nos dá e derrama sobre nós são por causa dele. E o acesso que nós temos a Deus também é por causa dele. Ele inaugurou esse caminho. Ele nos chama por esse caminho.
E agora nós temos acesso real à presença de Deus. Agora nós podemos entrar em oração na verdadeira presença de Deus. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos verdadeiramente ceando com Jesus Cristo, na presença de Cristo. Todas essas verdades espirituais nós temos acesso graças a Jesus. E essa realidade é expressa nas palavras do autor de Hebreus, quando ele diz: mas chegastes ao monte Sião. Isso está em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24, ele diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Aqui ele está mostrando as dádivas que nós temos em Cristo Jesus. E ele está mostrando aqui como se nós nos dessemos conta agora das bênçãos que Deus nos dá, e nós estamos cercados por milhares de anjos, e nós estamos na presença de todos aqueles que já foram salvos pelo Senhor, e nós estamos na própria presença de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele. Nós temos então essa confiança, essa certeza de que Deus nos recebe na sua presença, mas é óbvio que essa confiança não é sinônimo de desrespeito, essa confiança ela não é sinônimo de uma banalização da presença de Deus. Como também é comum nos nossos dias. Né? Deus nos recebe na sua presença, então agora a gente aqui dentro da igreja, a gente vai pular, vai gritar, vai se jogar no chão e achar que nós estamos lidando como se fosse com um amigo nosso qualquer que a gente tem lá na nossa rua. A nossa confiança de termos acesso à presença de Deus também é com temor, com reverência na dignidade daquele que nos recebe. Então a justificação pela fé, ela é acompanhada da paz que nós temos com o nosso Deus. Ela é acompanhada do acesso, então, que é restaurado à presença desse Deus. A partir do momento que nós temos paz com Ele, nós podemos voltar a ter comunhão e acesso à sua presença. E, além disso, é acompanhada da esperança, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, ela é a fé que aguarda sem duvidar. Como a gente já conversou sobre isso nas mensagens anteriores, a esperança ela não é duvidosa. A fé que nós temos em Deus, ela é colocada na palavra que Deus já nos disse. A fé que nós temos ela é depositada em Jesus Cristo, na sua obra já consumada. E a fé que nós temos nas coisas que Deus nos disse que ainda vão acontecer, a Escritura chama de esperança. Então, do mesmo modo que a nossa fé nas obras que Jesus já realizou, ela não é duvidosa, a nossa esperança também não é duvidosa. Não é como a gente está acostumado a usar a palavra esperança. Eu tenho esperança de que aquilo vai acontecer, seria
suponho que eu tenho muita vontade de que aquilo aconteça, mas eu não sei se vai acontecer. A esperança que a Bíblia nos fala, ela é com expectação. É alguma coisa que nós estamos aguardando, mas nós sabemos que aquilo vai acontecer com certeza. É aquela coisa que nos enche de alegria, que nos enche de vontade de que aquelas coisas se concretizem e se consumem de uma vez. Então nós estamos cheios de esperança que aquelas coisas cheguem, mas nós não duvidamos que elas vão chegar. Em primeiro lugar, então, essa esperança que o apóstolo fala, a justificação, então, ela nos enche de esperança para o futuro. O que antes era motivo para nós de terror, agora é motivo de alegria na nossa alma. Por que é motivo de terror? Antes a manifestação do Senhor Jesus, antes o Evangelho, aquilo que o Evangelho nos comunica acerca do futuro, para os incrédulos é motivo de pavor. Porque se as pessoas que não temem a Deus, vamos pegar uma ótica, que nem diz o apóstolo, falo como homem, uma ótica daquele que não crê em Jesus, e leva uma vida completamente mundana. Ele vive uma vida completamente mundana porque ele não crê que aquilo que Deus fala é real. Mas ele sabe que aquilo que Deus fala na sua palavra for de fato real, ele está condenado. Então, para ele, as promessas de Deus em relação ao futuro, elas não são motivos de alegria, mas elas são motivos de terror. E o que os homens e as mulheres têm feito no nosso tempo é tentar de todas as formas se convencer do que aquilo que Deus diz na sua palavra não é real. Essa é a forma que eles encontram para acalmar as suas consciências, para que eles possam desfrutar, pelo menos de algum breve momento, entre aspas, de paz. Porque eles sabem que se aquilo que Deus diz for real e a forma que eles vivem, eles não podem ter paz. Eles estão condenados. Então, para aqueles que Deus faz uma aliança de paz, aqueles que Deus recebe na sua presença, as promessas que antes eram motivo de terror, agora elas são motivos de alegria. E a expressão que o apóstolo Paulo usa, ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança é como se fosse uma alegria indizível. Porque a glória de Deus, essa manifestação da glória de Deus, a volta do nosso Senhor, para nós, ela deveria ser uma esperança indescritível. Deveria ser a alegria que fundamenta todas as nossas alegrias da nossa vida. Deus me justificou. E Deus voltará para me salvar. Se eu tenho isso como de fato a esperança bíblica exige que eu tenha, como algo certo, como algo que é verdadeiro, como eu não posso estar alegre com isso? Como que essas coisas podem não me alegrar? E como que qualquer frustração que eu possa ter na minha vida possa suplantar essa alegria? Eu sei que os meus pecados foram perdoados, eu sei que Deus estabeleceu paz comigo, eu sei que agora eu tenho acesso à presença do Criador do Universo,
Eu sei que esse Criador me considera como filho. Eu sei como esse Criador vai restaurar o meu corpo, vai ressuscitar o meu corpo. Eu sei que esse Criador ele tem derramado sobre mim todas as bênçãos que eu preciso, mas tudo isso é afetado e eu perco toda essa alegria porque essa semana eu bati o meu carro. Porque eu fiquei doente. Porque eu perdi o meu emprego. Aí essas coisas, elas já são motivos para nós pegarmos as bênçãos que Deus nos dá. Abrimos a lata de lixo, jogar dentro, e agora nós temos então liberdade para murmurar e nos queixar. Todas essas bênçãos que Deus nos revela na sua palavra, elas se tornam às vezes em nada quando nós somos confrontados pela primeira tribulação. E o apóstolo antecipa isso. Porque as pessoas poderiam argumentar assim: que tipo de alegria é essa que tu diz ter na manifestação futura do teu Salvador, se na tua vida prática, na tua vida cotidiana, tu tem enfrentado inúmeras tribulações? E às vezes o que aparenta na nossa vida não é essa paz que nós temos com Deus. Porque às vezes as pessoas podem se perguntar assim: mas que Deus é esse que eu tenho paz, se só acontece, entre aspas, desgraça na minha vida? Que tipo de paz é essa que eu estabeleci com Deus? Ou que nem eu já escutei umas pessoas falando: eu era crente, eu era descrente, né? Aí tinha isso, tinha aquilo. Aí parece que depois que eu me converti, minha vida piorou. Perdi emprego, perdi não sei o quê. Então, que tipo de alegria é essa que a gente pode alimentar? Que tipo de alegria é essa que nós podemos nutrir? Se às vezes parece que no nosso dia a dia, essas bênçãos de Deus, elas não se manifestam. E o apóstolo Paulo antecipa isso, e é por isso que ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele diz: eu não tenho motivo para me gloriar em Deus só pela esperança da manifestação da glória futura. Mas vocês vão perceber que essa certeza da glória futura é o que possibilita nós nos alegrarmos nas tribulações. A certeza de que aquilo que Jesus nos promete com relação ao futuro é o que possibilita nós vivermos pela fé hoje. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer: sabendo da realidade da ressurreição dos mortos, sabendo que os mortos ressuscitam, sabendo que isso que nós vemos aqui não é o fim da existência, sabendo que depois disso haverá um novo céu e uma nova terra, o trabalho que nós fazemos para o nosso Deus não é em vão. E ele está mostrando aqui, sabendo então da manifestação futura da glória do nosso Senhor, e quando Ele se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos, que é isso que ele vai falar mais adiante em Romanos. Ele diz: eu posso, e eu me alegro nas minhas tribulações. Então ele não ficava apático em relação às tribulações, ele não ficava indiferente em relação às tribulações, e ele também não ficava dando risada no meio das tribulações. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo... deixa eu achar aqui que eu não tinha separado esse verso.
Aqui, a partir do verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E ele está dizendo aqui, ele ficava às vezes entristecido por causa das tribulações. Ele sofria a tribulação. Ele não era espancado como ele foi, apedrejado, preso, dando risada. Ele não era masoquista. E eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer nas tribulações. Eu não estou dizendo que nós não vamos nos entristecer nas tribulações. O que eu estou dizendo é que quando nós temos a alegria da salvação que Jesus nos oferece, nós não encaramos as tribulações e nós não encaramos mais a nossa vida de forma geral como o mundo vê. E é isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai ensinar para aqueles que tinham perdido um ente querido. E isso serve para toda a nossa vida. Ele diz que nós nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas não como o mundo se entristece. Nós passamos pelas tribulações e somos afligidos pelas tribulações, mas não como o mundo é. E o que muda da forma como nós encaramos as tribulações para como o mundo encara as tribulações é a nossa perspectiva de futuro. Aqueles que não temem a Deus, o futuro ele é incerto. Aqueles que não temem a Deus, eles encaram as suas tribulações como se as tribulações fossem o limite dos seus horizontes. Tudo o que eles conseguem ver naquele momento é dificuldade. E é por isso que essas pessoas, quando elas encontram no meio das tribulações, tudo que elas conseguem fazer é o quê? Se queixar e murmurar. Mas o horizonte de eventos, vamos chamar assim, da igreja, ele é ampliado, ele não é como o do mundo. Nós já sabemos o final. E o apóstolo Paulo diz que ele podia se alegrar em meio às tribulações, porque ele sabia que mesmo ele estando sofrendo daquele jeito, ele sabia o final de todas as coisas, que era o quê? A manifestação da glória de Deus, e que ele seria manifestado em glória junto com o seu Senhor. E sendo fortalecido então pelo Espírito de Deus, ele consegue, e todos os crentes conseguem, tirar frutos das tribulações, e esses frutos das tribulações, eles não são naturais. O que ele vai descrever aqui que a tribulação produz, isso não é natural. O que ele vai descrever que a tribulação produz aqui é uma obra sobrenatural operada pelo Espírito de Deus no coração dos crentes. Ele diz que, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação não produz paciência no mundo. A tribulação no mundo, ela produz desespero. A tribulação no mundo, ela produz apenas aflição. Mas no crente a tribulação ela produz perseverança. E por que a tribulação no crente produz perseverança? De novo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz:
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque o crente, quando ele enfrenta suas tribulações, ele encontra no meio delas socorro. Que o mundo não encontra socorro. O crente guiado pelo Espírito de Deus, ele é levado pelo Espírito de Deus a se submeter à vontade dele. E o crente, quando ele está no meio das suas tribulações, ele é confortado, consolado pelo seu Senhor, coisa que o mundo não é. E nós somos confortados e consolados pelas promessas que Deus nos faz e nós, pela fé, cremos nelas. E essas tribulações, então, elas operam em nós um fruto pacífico, um fruto de justiça, onde nós somos levados a cada vez mais perseverar nesta fé, sabendo que o fim desta fé é a nossa salvação e a glorificação futura. Então, essa alegria que nós temos no presente, no futuro, determina a forma como nós encaramos e passamos pelas tribulações neste momento presente. E ele vai mostrar então que nós, passando pelas tribulações, nós nos tornamos perseverantes, e nos tornando perseverantes, nós nos tornamos experientes. Nós provamos, cada vez que nós passamos vitoriosos por uma tribulação, que Deus nos socorre. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades e nós clamamos a Deus, e saímos dessas tribulações vitoriosos, nós provamos o socorro da bondade e da misericórdia de Deus. E nós saímos dessas tribulações, então, fortalecidos. Nós não saímos mais fracos das tribulações, mas pelo contrário, nós saímos mais fortes delas. Porque Deus nos molda, Deus prova a nossa fé e Deus nos santifica também através delas. Porque nos momentos que nós estamos aparentemente em paz, que tudo dá certo, nós tendemos a confiar nessas coisas como se elas fossem o alicerce da nossa segurança. Nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos na nossa saúde. E quando Deus nos retira isso, nós não temos mais ninguém para confiar, nós não temos ninguém mais para nos alegrar, a não ser nele. E como vai dizer um autor, ele vai dizer, quando Deus nos remove essas coisas, nós percebemos que a alegria que ela nos proporcionava não era ilusórias. Então nós saímos fortalecidos no meio das tribulações, e esse fortalecimento que Deus nos dá, quando nós provamos desse socorro que Deus nos oferece no meio das nossas tribulações, a nossa esperança aumenta. Então o apóstolo ele começa dizendo, eu me glorio na esperança futura da glória de Deus. Aí alguém poderia argumentar, mas e como tu explica as tribulações presentes? Ele vai dizer que eu me glorio nelas também. Porque, em última análise, essas provações aumentam a minha esperança. As tribulações, então, de acordo com o apóstolo Paulo, elas não diminuem a nossa esperança, mas as tribulações, elas aumentam ela. E ele vai dizer que tudo isso é possível por causa do Espírito Santo. No verso 5 ele diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele diz, essa esperança que é gerada nos nossos corações, essa alegria indizível daquilo que vai acontecer no futuro, ela não pode falhar.
Essa esperança, essa alegria, essa confiança, ela é certa. Ele diz que essa esperança, ela não traz confusão. Essa esperança não tem perigo de nós sermos frustrados. A gente tem bastante esperança que uma coisa vai acontecer e ela não acontece, nós tendemos a nos frustrar. Às vezes nós nos envergonhamos, confiei, me empenhei naquilo e o cara me deixou na mão. A gente tinha que ter vergonha por ter confiado tanto naquela pessoa e aquela pessoa ter deixado ele na mão. O que ele está dizendo aqui é que essa esperança, ela não traz confusão, ela não traz vergonha. Essa esperança, ela é uma esperança certa, porque quem faz é Deus. E porque o Espírito de Deus comunica essa certeza nos nossos corações, derramando sobre os nossos corações o amor que Deus tem por nós. Ele vai dizer mais adiante, no capítulo 8, verso 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa obra, essa confiança que em paz é o Espírito de Deus que comunica ela no nosso interior. Então hoje eu queria convidar vocês a nós, de fato, nos alegrarmos na nossa justificação. De fato, nós olharmos para o futuro, tendo sempre em vista as promessas que Deus nos faz. E nós encararmos o nosso momento presente, as dificuldades que todos nós temos. As minhas dificuldades não são as mesmas de vocês, e as de vocês não são as mesmas minhas, mas todos nós temos. E essas dificuldades, elas devem ser encaradas aos olhos de Deus. Essas dificuldades, elas têm que ser encaradas aos olhos de que nós não estamos só, de que não acontece nada por acaso, de que esse universo é governado por Deus. As nossas tribulações, nós encaramos elas tendo em vista de que elas vão cooperar para o nosso bem, para que nós sejamos salvos, santificados e glorificados. No momento que nós passamos por elas, elas não são fáceis de se passar. Eu não estou dizendo para vocês que agora não vai ser difícil, que agora tudo vai se resolver, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a força que nós temos para passar por elas, essa força ela não vem de nós. A força que nós temos que ter para que essas tribulações operem o bem em nós, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E se nós tememos a Deus, e se nós buscamos a Deus, elas vão cooperar para o nosso bem. E é por isso que nós encaramos elas, sabendo da dificuldade que vai ser passar por elas, mas nós conseguimos ainda ficar alegres. E nós conseguimos ainda ter paz. Aquela paz que a Escritura vai dizer que excede todo o entendimento, porque nós conseguimos manter a nossa paz com Deus no momento das tribulações, onde não seria naturalmente possível ter paz. Onde não seria naturalmente possível ter esperança. Mas nós temos isso porque nós nos gloriamos na esperança na glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós te louvamos e nós te bendizemos nessa manhã. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas palavras de consolação, as Tuas palavras de exortação. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua bondade ela é infinita. Te agradecemos porque o Senhor derramou Tua misericórdia sobre nós. E porque o Senhor tem nos guardado e nos preservado. Nós nos alegramos, Senhor, e nós temos essa grande expectativa da Tua manifestação no mundo. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos mantenha firmes, Senhor. Pedimos que o Senhor console e fortaleça todos os meus irmãos que estão passando por alguma tribulação.
Que o Senhor faça com que essas tribulações que eles estão passando produza a perseverança, e essa perseverança a experiência, e que a sua esperança esteja sendo cada vez mais renovada em Ti. Que a nossa razão de estar alegres, que a nossa alegria esteja fundamentada em Ti e na Tua obra, Senhor, na salvação que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Oramos no Teu nome. Amém.